1 Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 9, e depois nós vamos ler o versículo 18 até o versículo de número 20. Se você puder, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o nosso Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Sul e Ziclag, e a essa ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Versículo de número 18 agora, por favor. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: Este é o despojo de Davi. Amém. Pai querido, nós te louvamos, e agora nós te pedimos que a tua palavra possa, em cada um dos nossos corações, ó Deus, nessa noite, produzir aquele efeito tão sobrenatural que só a tua palavra pode, ó Deus, produzir em nossos corações. Que teu Espírito Santo, ó Deus, nos edifique, nos console, nos exorte, e que saiamos daqui com a convicção plena de que é o Senhor em que nos fala por tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, durante todo esse mês nós temos falado sobre os desafios da família. Falamos sobre os inimigos que a família enfrenta, inimigos que ora são aqueles fora da família, que se levantam contra a família, que nos influenciam, que de alguma forma tentam minar a estabilidade espiritual dos nossos lares. Nós também refletimos, e esse texto nos dá a oportunidade para isso, de como também nós enfrentamos os inimigos dentro do nosso lar. Como às vezes a indiferença, a ausência de perdão, muitas das vezes o descontrole emocional, espiritual, a precipitação, como N motivos, ou como são grandiosos os inimigos que se levantam contra a família. E nessa passagem que nós lemos nessa noite, nós não encontramos algo muito diferente. Embora aqui, e o que eu quero chamar a sua atenção essa noite, em 1 Samuel, capítulo de número 30, é sobre como nós encontramos um meio correto e o caminho adequado para que eu e você possamos lutar por nossas famílias diante de tantas dificuldades, lutas, desafios, enfrentamentos que nós temos. Esse é um texto que nós encontramos uma personagem tão conhecida, Davi, um homem segundo o coração de Deus, lutando por sua família. Literalmente. É uma passagem de guerra, é uma passagem de batalha, de luta, dentro de um contexto de enfrentamentos entre nações,
Mas aqui nós encontramos um homem decidido a lutar por sua própria família, a lutar por tudo aquilo que lhe pertencia. E eu quero chamar a sua atenção para o contexto dessa passagem. Se você puder, olhe comigo no versículo de número 1 novamente. A palavra de Deus nos mostra ou nos conta a história sobre como Davi, certa feita, chega retornando de uma tentativa de guerra à sua cidade, a Ziclag. E quando ele chega neste lugar, quando ele chega nessa cidade, ele toma conhecimento de que os amalequitas haviam dado com ímpeto contra essa cidade, haviam ferido a cidade, haviam queimado a cidade. A cena precisa ser reconstruída diante dos nossos olhos agora com muito vigor. Imagine Davi voltando para casa com todo o seu exército, com todos os seus homens de guerra, de batalha. Eles haviam saído dali para poder lutar juntamente com o inimigo. Davi estava num momento de incertezas, um momento perdido na sua vida. Ele sai para a batalha, capítulo 29 nos conta sobre isso. No meio da batalha, nas conversas que ele tem com os filisteus, Davi estava lutando do lado do inimigo nessa altura do campeonato. Os próprios inimigos dizem: Davi, isso aqui não é lugar para você, volta para casa. Você não pode lutar conosco, não faz sentido. Nem o nosso povo confia em você, porque você é nosso inimigo, nós somos seu inimigo. Você está no lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Volta para casa. Davi volta para casa e quando ele chega em casa, quando ele chega na sua cidade, a cena que ele encontra é uma cena de desolação completa. Se você olhar no versículo de número 2, o texto diz que quando eles chegaram e começaram a checar todas as coisas, provavelmente muito assustados, temerosos, a fumaça poderia se ver de longe, eles começam a constatar que as suas mulheres lá não estavam, que não encontrava crianças, os idosos, a família, ninguém estava lá. E o desespero parece tomar conta do coração deles, porque não apenas não as encontraram ali, mas nenhum vestígio de onde a família pudesse estar. Não havia corpo, não havia ninguém deitado no chão, todo mundo havia sumido. Irmãos, você sabe que em alguns momentos, e como esse aqui não seria diferente, encontrar talvez um ente querido no chão, morto, machucado, ferido, poderia ser menos doloroso do que não encontrar ninguém. Imagina a imaginação deles. Imagina o que se passava no coração de Davi e de seus guerreiros, pensando em suas esposas, em seus filhos, em suas famílias, nas mãos dos inimigos. O que eles estariam fazendo? Do que eles seriam capazes? Que tipo de maldades e de atrocidades contra os seus entes queridos, contra suas esposas, contra suas mulheres? Imagina o coração desses homens. Eles haviam saído dali confiado em Davi. Davi estava guiando esse exército de homens, 600 guerreiros indo atrás de Davi, por onde Davi dizia: vamos para lá, vamos guerrear aqui, confia em mim, eu estou guiando vocês. Agora eles chegam em casa e tudo está destruído. Tudo está destruído. O texto diz, no versículo de número 3, que não só a cidade estava toda queimada e não restava nada, mas ali não havia mais ninguém. A comoção do coração deles se tornou tão grande, mas tão grande, que eles começaram a erguer em alta voz e chorar copiosamente. O versículo de número 4 diz que aqueles homens começaram a chorar até não terem mais forças para chorar. Você imagina o que é isso? Às vezes nós lemos esses versículos muito rapidamente, não é? Mas esses homens choraram e choraram para valer. Choraram e choraram e choraram e não tinha consolo, e o desespero tomando conta do coração, e o coração se angustiando, a mente deles talvez imaginando e projetando tudo o que poderia ter acontecido com seus entes queridos. É bem possível que o coração de alguns já tenham começado a se doer por dentro, pensando: isso é culpa de Davi. Davi que tem nos feito lutar do lado do inimigo. Davi está nos fazendo viver essa vida de fugitivos. O exército de Davi nessa época estava ainda fugindo de Saul, andando de um lado por outro, lutando contra o próprio Israel, muitas das vezes, mentindo, agindo em desconformidade com a vontade de Deus. E talvez o coração desses homens tenham se angustiado tanto, porque no versículo de número 6,
a palavra de Deus nos diz que esse próprio exército de Davi começou a cogitar a possibilidade de tomar pedras e apedrejar Davi. Você imagina o que é um coração de homens como esse, angustiado. Havia dor no coração deles. A única coisa que passava pela cabeça é: isso é culpa de Davi. Davi precisa ser punido por causa disso. Vontade de pegar em pedras, de apedrejá-lo, de culpar alguém, de transferir culpa. A cena é uma cena de angústia, é uma cena de dor, é uma cena de desespero. E o próprio texto nos diz, no versículo de número 6, que o coração de Davi também se angustia. Eu fico tentando me imaginar numa cena como essa. Eu fico tentando ler essa passagem e pensar: que sentimento é esse? O que estava acontecendo com esses homens? Imagine Davi lidando com todo aquele sentimento de responsabilidade, de culpa. Eu falei contra o meu exército. Eu fiz o que era desagradável diante do Senhor. Agora a minha família se foi, minhas mulheres, meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todo o meu exército. O que será de nós? Nós estamos completamente perdidos. Um senso de falta de direção, de controle, de segurança. E o que me chama a atenção nessa cena e nesse momento é porque eu acho que ela se parece demais com algumas das vezes em que nós também enfrentamos tribulações e lutas dentro dos nossos lares. Eu sei, você não está lidando com amalequitas, você não está lidando com um exército de 400, 600 guerreiros, mas você está lidando com uma família. Você também está lidando com perdas, com dificuldades. Você também está lidando com o fato de que muitas vezes nós saímos de casa de manhã e as notícias são umas, mas quando nós chegamos no final da tarde, as notícias são outras. As coisas mudam. Elas de repente têm uma mudança drástica. Talvez você não tenha imaginado na quinta-feira à tarde de que você ia passar o final de semana todo andando a pé. Não é? Você não se calculou bem, você não projetou bem. Talvez você não tenha imaginado que as coisas iam acontecer tão rapidamente, de que a conjuntura do nosso país, da nossa casa, que mudanças podiam acontecer. Muitas das vezes nós somos acometidos por notícias duras, coisas que machucam o nosso coração, coisas que mudam completamente o cenário dos nossos lares. Saímos tão seguros, às vezes, de casa pela manhã, e quando nós retornamos no final do dia, o nosso coração parece temeroso, inseguro. As circunstâncias que eram tão sólidas, agora parecem tão fracas, parecem tão líquidas, parecem tão cambiáveis. Não é assim que nós nos sentimos às vezes? Projetamos tantas coisas, planejamos, calculamos, colocamos na prancheta, fazemos cálculos, imaginamos, sonhamos, mas de repente as coisas podem ir de mal a pior. Quem aqui nunca recebeu uma notícia surpreendente que desestabilizou suas pernas, suas bases, sua estrutura? Quantos de nós aqui já não estiveram e talvez estejam aqui essa noite, diante de uma circunstância ou de uma situação em sua própria vida em que você comece a se angustiar e questionar no seu próprio coração: Senhor, o que está acontecendo? Por que as coisas estão dessa forma? Por que desse jeito? Por que tudo fugiu tanto ao controle assim, Senhor? Eu entendo que as circunstâncias de Davi aqui não são tão diferentes e distintas das nossas, porque a nossa estrutura é semelhante à dele. Nós somos homens como ele era. Nós temos uma estrutura tão frágil, assim como Davi teve. Nossas famílias também estão suscetíveis a mudanças, a conflitos, a perdas, a dores, assim como a família de Davi. Não existe exceção. Debaixo do sol, eu e você estamos sempre e constantemente diante de uma situação de vulnerabilidade. Nossa vida pode mudar. As coisas podem completamente se alterar. E a grande questão que esse texto coloca diante de nós é: como é que eu e você vamos reagir diante dessas circunstâncias e lutar por nossa família? Não tem muito tempo, sentado com a minha esposa, compartilhando com ela uma frase que eu li em um livro. Eu disse para ela assim: olha, eu li num livro a respeito de uma biografia de um grande teólogo, de um grande pastor da história da igreja. Ele dizia: certa vez, quando sua vida mudou assim da água para o vinho, ele chamou sua esposa e disse: querida, é extraordinário nós crermos e é impressionante nós sabermos e aceitarmos
de que a nossa vida é instável e de que as coisas podem de repente mudar. O nosso coração precisa estar firme no Senhor. Quando eu li isso, isso me incomodou tanto. Sentado com Talita, disse para ela as mesmas palavras. Talita, como nós precisamos pensar sobre isso? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes o nosso coração pode descansar em épocas de bonança. Porque talvez nós possamos baixar as nossas armas quando parece que tudo está pleno, está tranquilo, está pacificado ao nosso redor. Talvez nós diminuamos nossa oração, nossa vida de devoção a Deus. Talvez nós comecemos a descansar em nossos próprios recursos, comecemos a achar que as coisas estão indo bem, estão indo cada vez melhores, e por conta disso não tenho mais que me preocupar, e o nosso coração descansa, 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 e de repente, de uma hora para outra, nós somos surpreendidos por alguma coisa que tira a nossa estabilidade. E a pergunta é, como nós vamos reagir diante dessas circunstâncias? Eu quero te mostrar nesse texto uma reação de Davi, ou a reação de Davi, como ela foi extraordinária e como nós podemos aprender com ela. Olhe comigo na sua Bíblia, versículo de número 6. O texto diz que Davi estava angustiado, que ao seu redor só havia angústia, mas no finalzinho do versículo de número 6, o texto nos diz, porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Você pode repetir esse versículo comigo? Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Deixe-me dizer a você, Davi tem o seu coração despertado pelo Senhor. Davi não se rende à angústia, ele não se rende à dor, ele não se rende ao choro. O texto havia dito que esses homens choraram e choraram até não poder mais, choraram até o limite das suas forças, mas no meio do choro, no meio da angústia, no meio do medo, no meio do desespero, Davi conteve suas lágrimas e se reanimou no Senhor. Irmãos, muitas vezes nós nos prendemos às lágrimas e não conseguimos sair dela. Nós ouvimos uma história há pouco tempo atrás nesse púlpito sobre Eli. Eli é um homem que não reagiu, que não fez o que deveria ter feito. Muitos são aqueles que lamentam, 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 mas nada fazem. Davi se reanimou no Senhor, ele não se rendeu à angústia, não se rendeu ao desespero. Imagine você o ambiente que havia ao redor de Davi, um ambiente de desistência. Talvez a única coisa que Davi ouvisse naquele momento é, não tem mais o que fazer, acabou, morreu. Não adianta, foram levadas. Imagina o que pode ter acontecido. Gente, toda vez que a gente está passando por problemas, existe uma equipe que é treinada para isso. É a equipe do contra. Já viu? Você está passando por algum problema, aí chega o pessoal do contra, que já vem contratado, e é aquele pessoal que fala assim, não vai dar certo. Não, mas tem um caminho aqui. Não. Aí você fala, não, mas se a gente for para esse lado... Não. Isso aí não é bom, não. Não, mas alguém falou para mim, não, isso é mentira. Não, mas alguém mandou uma mensagem, não, isso é fake. Não, mas não. É a pessoa do contra. Você imagina quantos tinham ao redor de Davi nesse momento? Gente angustiada, gente com o coração amargurado, desesperado. Eu fico imaginando se Davi não foi passando por sua cabeça algumas ideias de como resolver aquele problema. Mas ao seu redor, choro, angústia. Mas Davi se reanimou no Senhor. Nós, eu e você, diante das lutas, dos conflitos, das dificuldades que nós encontramos no nosso lar, na nossa família, existe espaço para choro, existe espaço para choro. Existe momento para dor, existe um momento para dor. Existe o momento ou a circunstância adequada para o nosso coração se angustiar, existe. Mas essas coisas não podem ser duradouras ao ponto de nos congelarem, de nos impedirem de animarmos nosso coração no Senhor. Davi buscou forças em Deus, se reanimou no Senhor, venceu as conjunturas ao seu redor e confiou no Deus que tudo supre. Eu quero dar uma palavra a você. Quando suas lágrimas se tornarem muitas, não se prenda às suas lágrimas. Chore o que é preciso, mas saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela virá sobre nossa vida pela manhã. Reanime-se no Senhor.
Não deixe suas lágrimas atolarem você em angústia e tristeza, e o seu coração ficar preso num lamaçal de angústia, de reclamações. Creia no Senhor, reanime-se no Senhor, busque o Senhor. Esse é o testemunho desse homem para nós. Mas mais do que isso, a palavra de Deus também nos ensina que Davi não apenas se reanimou no Senhor, mas Davi também esperou no Senhor. O versículo de número 6 é muito enfático, porque Davi poderia ter chegado nessa conjuntura e Davi poderia ter feito aquilo que muitos corações humanos fariam. Davi poderia ter praguejado contra o Senhor. Seria difícil imaginar essa cena? Davi poderia ter chegado naquela situação e dito: Senhor, como assim? Eu tenho te buscado, eu tenho te adorado, eu sou teu servo, eu sou ungido do Senhor. O Senhor não me escolheu para ser rei. O Senhor me escolheu para ser rei. Israel mandou Samuel me ungir. Estou uma vida de fugitivo, fugindo de Saul para um lado, para o outro, vivendo em meio a dores, não tenho um lugar para me deitar, não tenho uma cidade decente para morar. Senhor, o que o Senhor tem feito comigo? O coração de Davi podia ter se amargurado. Davi poderia ter fugido da presença do Senhor, podia ter se rendido à amargura profunda, à reclamação, à insatisfação contra o Senhor. Quantas vezes, quando eu e você estamos diante de momentos difíceis, nosso coração não tende a questionar a Deus e dizer: Senhor, por quê? Por que eu? Por que desse jeito? Davi não se rendeu à descrença. Davi não se rendeu à inimizade contra o Senhor. Mas ele crê, ele espera. Ele se reanima no Senhor, o seu Deus. Não é enfático isso no texto? O texto quer nos lembrar de que Davi não apenas encontrou ânimo em si mesmo, mas de que o ânimo que Davi encontrou no meio da sua angústia era um ânimo que vinha do trono da graça de Deus. O mesmo ânimo que eu e você também precisamos nos nossos momentos difíceis. Um ânimo que vem do Senhor, que vem da graça do nosso Deus, que vem de fonte de vida. Um ânimo que enche o nosso coração de esperança, de vitalidade. Saiba, querido, que o Senhor é aquele que tem cuidado de mim e de você a cada dia. Não deixe o seu coração se prender à amargura. Não deixe o seu coração se distanciar do Senhor. Quando as lutas forem dolorosas demais, quando os dias forem sombrios demais dentro do seu lar, dentro da sua casa, não deixe que o espírito de reclamação contra o Senhor, de incredulidade, nem por um segundo sequer, e tome espaço dentro do seu lar. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, chame os seus filhos e diga: o Senhor é conosco, o Senhor é bondoso. As circunstâncias são dolorosas, são difíceis de aceitar, mas o nosso Deus tem cuidado de nós. Irmãos, quão difícil é isso? Essas palavras que eu estou dizendo aqui não são fáceis. O nosso coração tende a reclamar, a se angustiar, a se amargurar. Mas se nós não fugirmos para a presença do Senhor, se nós não nos refugiarmos no Senhor, o nosso Deus, onde nós vamos encontrar abrigo para o nosso coração? Nós precisamos do Senhor. Davi se reanima no Senhor, Davi espera no Senhor, mas Davi também busca ao Senhor. Olha comigo o versículo de número 7, versículo 8. Davi está num momento de angústia, só tem choro, só tem amargor no seu lado. De repente o texto diz: Davi se reanima no Senhor. Qual é a sua reação? Versículo de número 7, o texto nos diz: disse Davi a Abiatar o sacerdote: traz aqui agora a estola sacerdotal. E ele trouxe para Davi. E o que Davi fez com essa estola sacerdotal era o meio através do qual Davi podia falar com o Senhor. Era o meio da oração, era assim que Davi ia falar com o Senhor Deus. Versículo de número 8 diz: Davi então consultou o Senhor: Deus, eu devo perseguir? Senhor, se eu perseguir, eu vou alcançar? Irmãos, o que Davi está nos ensinando aqui com suas atitudes é que nós precisamos nos reanimar no nosso Deus, ter confiança no Senhor, mas nós precisamos buscar ao Senhor. Sabe o que me impressiona em Davi aqui? É porque alguns minutos atrás o texto diz que Davi estava chorando até não ter forças mais. E agora já está dizendo: traz a estola, deixa eu falar com Deus, Deus precisa dar direção para nós precisamos fazer alguma coisa. Davi se reanima, Davi toma atitude, Davi começa a orar, Davi busca ao Senhor, ele quer consultar ao Senhor. Davi sabia que Deus tinha o remédio certo para os seus problemas.
Querido, quando você estiver passando por lutas e enfrentamentos, não gaste o seu tempo pensando. Gaste o seu tempo orando. Fale com o Senhor, busque ao Senhor, fale a Deus no seu espírito, no seu coração. Se não tiver ocasião para parar, para se ajoelhar, para sentar, para orar, ore dentro do seu coração, ore sem cessar, ore na sua mente. Muitas das vezes nós nos prendemos à angústia do nosso coração e só o que nós fazemos é reviver o passado. Faça conhecidas diante do Senhor todas as suas súplicas e petições com ações de graça e creia que o Senhor tem um remédio certo para o problema que eu e você estamos vivenciando. Davi consulta, ele quer falar com Deus, ele quer ouvir o Senhor. Eu acho impressionante porque Davi, nos capítulos que antecedem o capítulo de número 30, havia deixado o Senhor de lado. Davi havia tropeçado tanto porque ele não havia confiado no Senhor. Fazia muito tempo que Davi não orava, não pedia direção ao Senhor. Mas sabe o que é extraordinário sobre um coração quebrantado? É porque Davi sabe que só o Senhor tem palavra de direção. Deixe-me dizer uma coisa para você, tão simples e tão prática sobre nossa vida espiritual. Às vezes nós somos levados ao desânimo por causa das circunstâncias na nossa vida. Talvez você já esteja hoje aqui há uma semana sem pegar na sua Bíblia direito. Talvez você já esteja há uma semana e meia sem fazer suas orações com muita dedicação. Talvez você esteja vivendo nesses últimos dias uma espécie de apatia espiritual por N motivos. Talvez um pouco de ansiedade, talvez as circunstâncias que envolveram essa semana, talvez os problemas em casa. Talvez o seu coração esteja enfraquecido e você esteja agora ouvindo essas minhas palavras e pensando, é verdade, Senhor. Há 15 dias atrás, há 10 dias atrás, eu estava tão firme, tão animado. E o que acontece conosco é que no meio desses momentos de esfriamento, de fraqueza espiritual, nós tendemos a perpetuar nosso enfraquecimento espiritual. A gente continua. Eu não fiz minha devocional ontem, eu não faço hoje também. Agora eu já acumulei muito versículo para ler, porque eu estava querendo ler a Bíblia toda num ano, era para eu estar lá em... Onde que era para você estar nessa altura? Lá mais ou menos assim no 1 Samuel. Aí você olha e fala, estou no Levítico ainda, Jesus. Como é que põe isso tudo em dia agora? Vou ter que ler 3 semanas direto, 24 horas por dia, para poder chegar onde eu devia estar. E aí o nosso coração vai desanimando. E aí você vai desanimando e vai cedendo. E Satanás parece incitar o nosso coração, como que dizendo assim, continua assim mesmo. Não está orando, não precisa orar mesmo não. Permanece assim. A gente vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. O que me impressiona nessa atitude de Davi é que no meio de um momento sem oração, de choro, de desespero, de amargura, ele para, ele resolve, ele decide e ele busca ao Senhor. Quando você estiver vivendo momentos assim dentro do seu lar, difíceis, conflituosos, seja aquele que no meio da sua casa, do seu lar, vai dizer, para tudo, vamos parar de conversar sobre esse assunto, vamos sentar todo mundo, vamos falar com Deus, abre a Bíblia, vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor. Irmãos, às vezes o que nós precisamos não é discutir nada. Às vezes o que nós precisamos não é conversar sobre nada. Às vezes o que nós precisamos é parar de falar e começar a orar ao Senhor. Parar de tentar resolver com as nossas próprias forças e simplesmente dizer, Deus, eu preciso da direção do Senhor. E nós precisamos agora. A atitude de Davi estimula o meu coração, porque às vezes nós somos tão difíceis para tomar essas atitudes, não é? Irmãos, nós somos experts em agendar a oração, mas um fracasso em começar a orar. Que vez na sua vida você já falou para alguém que te pediu oração que você não ia orar? Já teve alguma vez que alguém falou assim, irmão, você ora por mim? Você falou, não, orar não. Não vai orar não? Não, orar não. Porque eu estou afim, essa semana semana meio difícil, desanimado de orar. Não, a gente sempre agenda a oração, não é? Alguém chega para você no final do culto e diz assim, você podia orar por mim? Lembra de mim nessa oração? Você deixa comigo. Agora no WhatsApp a gente inventou, tem uma forma mais fácil de agendar a oração, não é? Alguém pede oração, a gente manda uma mãozinha. Eu fico sempre pensando, quem que está orando? A mãozinha do WhatsApp ou a gente? Não é? Mas todo mundo tem facilidade de agendar a oração. Se alguém pedir, você vai agendar, claro. Estou orando por você. A pessoa só não pode conferir durante a semana. Porque isso não estava combinado no jogo, né? Pede, mas conferir é outra coisa. É outra coisa. Irmãos, eu acho que a gente precisa parar de agendar. E a gente precisa começar a fazer.
Pare de agendar oração. Pare de falar que a sua casa precisa de oração. Pare de falar que a sua casa precisa de culto no lar. Pare de falar que você precisa ler mais a Bíblia. Pare de falar. A gente precisa agir. A gente precisa parar e começar a fazer aquilo que a gente precisa fazer. Porque só assim a gente vai tomar decisões. Só assim nós vamos poder buscar o Senhor na hora certa. Davi queria saber duas coisas de Deus. Senhor, primeiro, eu quero saber o que eu devo fazer. Eu devo perseguir esse povo? Não devo. Segunda coisa que Davi queria saber de Deus. Senhor, se eu perseguir, vai dar certo? Não é extraordinária essa oração? Davi queria saber duas coisas de Deus. O que fazer e o resultado. Nós precisamos confiar no Senhor. E no meio das nossas dúvidas e dos nossos anseios, ao invés de ficarmos perguntando para o nosso próprio coração o que fazer, olharmos para o Senhor e dizer, Deus, fala para mim o que eu preciso fazer. E se eu fizer, onde o Senhor vai me guiar? Davi é esse homem. Ele faz isso. Em quarto lugar, uma quarta atitude que Davi toma. Olhe comigo na sua Bíblia o versículo de número 9. Veja como é a primeira palavra do versículo de número 9, o quanto ela é simples, direta e objetiva. O versículo 9, depois da oração que Davi faz e da resposta que Deus dá para ele, dizendo, persegue, porque você vai alcançar. A resposta de Davi no versículo 9 é, partiu, pois, Davi. Não é extraordinário isso? Eu acho extraordinário. Sabe por que eu acho extraordinário? Porque é uma reação imediata. Davi se reanima no Senhor, espera no Senhor, busca o Senhor, mas Davi obedece ao Senhor. Percebe? Ele busca o Senhor e Deus diz, pode perseguir que você vai ter sucesso. O que Davi faz imediatamente depois? Se levanta e sai para obedecer ao Senhor. Não tem conversa, não tem titubeio, não tem negociação, não tem perguntar se é isso mesmo, Deus. Não é pedir, Senhor, manda uma confirmação, Senhor, manda um anjo, Senhor, manda alguma coisa, Senhor, manda um sinal de fumaça. Não. Deus diz, vá, persiga, faz, Davi foi e fez. Aí você pensa assim, não, mas isso aqui para Davi era fácil. Deus falava com Davi face a face. Sabe como é que Davi está consultando a palavra do Senhor aqui? Com a estola sacerdotal. Sabe como é que consultava a estola sacerdotal? Na estola sacerdotal tinha duas pedrinhas presas nela. Uma delas chamava Urim, a outra chamava Tumim. Você pegava essas duas pedrinhas na mão, fazia um regaço no chão. Alguém pegava uma espada e fazia um rasgo no chão. Bem fundo assim, reto. Então você pegava essas pedrinhas, pedia direção ao Senhor e jogava as pedrinhas. E havia alguma forma que nós não sabemos exatamente como era, em que essas pedrinhas responderiam sim ou não. Davi faz isso. Mas Davi sabe que é o Senhor que está dando direção a ele. Agora preste atenção, querido. Você não tem diante de você Urim e Tumim mais. Você tem a palavra eterna do Deus vivo diante de você. Abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e Deus vai guiar você de maneira extraordinária e sobrenatural através das suas lutas, dos seus problemas e da sua vida. Creia que o Deus de toda a terra continua falando comigo e com você hoje através da sua palavra, porque Ele é um Deus vivo e poderoso. Nós temos a palavra de Deus e nós precisamos ouvir essa palavra e ser como Davi, de imediato, sem desânimo, sem questionamento. O texto diz no versículo de número 9 que Davi se levantou com os seus 600 homens. Eu fico perguntando, como é que Davi convenceu todos esses homens? Estava todo mundo chorando. Há alguns minutos atrás, esses homens queriam apedrejar Davi. Agora está todo mundo atrás de Davi, certo, convicto de que Deus falou com ele e de que o Senhor vai trazer livramento. Eu fico olhando esse texto pensando, Senhor, se um dia eu tiver 1% da capacidade de liderança de Davi no versículo 9, eu estou feito. Estou feito. 600 homens chorando até não ter mais força, desesperados, angustiados, querendo matar o pastor deles. 2 minutos depois, todo mundo junto com o pastor guerreando. Não é possível. É um negócio extraordinário. Sabe o que eu penso sobre isso? É porque Davi não é um homem corajoso, irmãos. Davi não é só um homem corajoso, não é só um homem cheio de intrepidez.
Davi é um homem convicto do poder de Deus. Eu e você somos chamados para dentro do nosso lar, do meio da nossa família, sermos homens ou mulheres convictas do poder do Deus eterno. Quando nós tivermos essa convicção, nossos filhos vão nos seguir. Quando nós tivermos essa convicção, seu cônjuge vai seguir você. Quando você tiver essa convicção, seus familiares vão seguir você. Porque o nosso coração precisa ter uma fé inabalável no Senhor. Nós não falamos do Senhor como se fosse uma ajuda qualquer. Deus não é um recurso que nós temos. Deus não é uma ajuda que nós temos. Deus não é alguma coisa que a gente consegue manipular. Deus é o Deus de toda a terra, todo-poderoso, dominador dos céus e terra. Ele tem nossas vidas em suas mãos. E confiar no Senhor é ter os nossos pés sobre a rocha. Isso não pode ser só palavras no nosso coração, precisa ser a firme convicção dentro de nós. Agora preste atenção, porque eu não queria que você saísse aqui dessa noite achando que esse texto é sobre Davi, que não é. Eu não queria que você saísse daqui pensando, eu tenho que fazer igualzinho Davi. Sabe por quê? Porque Davi não fez só coisas boas. Davi estava nessa situação por causa dos seus próprios erros. Volte na sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo de número 27. Por que Davi teve toda a sua cidade saqueada? Por que Davi teve toda a sua família sequestrada? Por que Davi perdeu tudo que ele teve e tinha nessa altura da sua vida e da sua jornada como rei? Capítulo de número 27 nos conta de que tudo isso aconteceu por causa dos próprios erros de Davi. Olha comigo o versículo de número 1. O texto diz: Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os termos de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Você entendeu o que Davi está dizendo aqui? Davi estava fugindo do rei Saul, ele estava prometido para ser rei, e agora ele estava fugindo de um lado para o outro, mas Deus havia dado a Davi vitória sobre Saul no capítulo de número 26. Deus tinha colocado Saul nas mãos de Davi. Mas agora, do final do capítulo 26 para o início do capítulo 27, uma dúvida e uma incredulidade paira no coração de Davi. E no versículo de número 1, Davi diz: é melhor eu fugir para a terra dos filisteus. Porque se eu não fugir para lá, Davi vai acabar me achando. Saul vai acabar me achando. E se Saul me achar, ele vai me matar. Irmãos, a terra dos filisteus era a terra de um homem conhecido de todos nós aqui. Os filisteus eram inimigos mortais de Israel. O rei dos filisteus era o inimigo de Israel. E Davi está dizendo, se eu for para a terra dos meus inimigos, eu vou ficar mais protegido do que se eu confiar no Senhor. Davi desconfia do auxílio, da proteção do Senhor. Mas mais do que isso, olhe comigo versículos 2 e 3. O texto diz, dispôs-se Davi, e com os seus 600 homens que com ele estavam, passou para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Lembra de algum personagem que era de Gate? Golias, inimigos de Israel. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Abigail. O que Davi estava fazendo aqui, irmãos, era desconfiar do Senhor, se envolver em incredulidade, ir morar na casa do inimigo, na terra do inimigo, porque Davi não confiava mais no sustento do Senhor e na proteção do Senhor. Davi não apenas vai para lá sozinho, mas o texto diz que Davi leva a sua família inteira. Davi leva toda a sua casa, Davi leva seu exército. O pecado de Davi afeta a sua família, o pecado de Davi afeta o seu exército. Agora olhe comigo no capítulo 27, ainda versículo de número 11. Davi estava morando na terra do inimigo. O inimigo queria que Davi servisse a eles. Se você vai morar conosco, então joga no nosso time. Davi tinha uma estratégia. Davi saía para a guerra. Quando ele voltava, o rei de Gate perguntava, contra qual parte de Israel você lutou, Davi? Ele mentia. Ele dizia, eu lutei contra o sul de Israel. Isso era mentira. Ele tinha lutado contra os inimigos de Israel. Estava mentindo para se manter na terra do inimigo. Só que para que ninguém soubesse, olha o que Davi fazia. Leia o versículo de número 11. Me acompanhe. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia.
Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Você entendeu o que Davi fazia aqui? Ele mentia, e para ninguém saber aquilo que ele estava fazendo, ele mandava matar homens, matava mulheres, matava todo mundo. Quando um grupo ou um exército entrava numa cidade, era comum entrar nessa cidade, matar os homens dessa cidade, mas não as mulheres, mas não as crianças, mas não os idosos. Isso era atrocidade, isso era maldade terrível. O que Davi estava fazendo era se tornar o oposto daquilo que Deus tinha planejado para ele. Davi matava todos os homens e mulheres para que não sobrasse ninguém para contar que ele estava vivendo debaixo de mentira. Você entendeu por que os amalequitas ficaram com tanto ódio de Davi e foram lá saquear Ziclag, queimar Ziclag, sequestrar a família de Davi em Ziclag? Porque Davi havia se tornado um homem odioso. Davi havia plantado a própria desgraça, decadência e sofrimento da sua família com os seus erros e com a incredulidade do seu coração. Então eu queria que você olhasse para essa história e pensasse, esse não é um sermão sobre imitar Davi, imitar uma parte da vida de Davi apenas, porque assim como eu, Davi também cometeu erros. Assim como eu e você, Davi também teve tropeços. E essa história, no final das contas, não é sobre Davi, é sobre o Deus de Davi. Não é sobre Davi ser um grande homem. Não é sobre Davi ter um coração quebrantado. É sobre o Deus que eu e você temos, e um Deus que nos salva, que tem misericórdia de nós, que derrama graça sobre nós, ainda quando nós somos responsáveis pelos próprios problemas, dificuldades e enfrentamentos que nós temos dentro do nosso lar. Deus ainda assim é um Deus de graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deixe-me te provar isso e nós terminamos com essa reflexão. Quando Davi clama ao Senhor, Deus ouviu Davi e trouxe socorro sobre ele. Davi plantou tudo aquilo, era a sua responsabilidade. Foi ele que trouxe sofrimento, foi ele que trouxe os amalequitas. A culpa era dele, a responsabilidade era dele. Mas quando Davi clamou por socorro, Deus atendeu ao seu clamor. Querido, deixe-me dizer uma coisa para você. Não existe nada, absolutamente nada que eu e você façamos, mesmo quando nós desagradamos ao Senhor, mesmo quando nós fazemos aquilo que é abominável diante do Senhor, não existe nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem poderes, nem alturas, nem coisas do presente, nem do porvir, nem potestades, porque o seu Deus é o seu Deus. E quando você clamar por socorro, Ele vai te atender, não porque nós somos perfeitos, não porque nós merecemos que Deus nos ouça, porque Ele nos ama com amor eterno e nos atrai para si com bondade. Os laços da bondade do Senhor são laços de amor, de perdão e de misericórdia. Eu e você nunca estaremos numa condição perfeita para colocarmos Deus em necessidade de nos ouvir. Todas as vezes que eu e você nos aproximamos do trono da graça, é para clamar por socorro, porque nós não temos nada de perfeito para oferecer ao Senhor. Você e eu sempre vamos necessitar que Deus derrame misericórdia sobre nós. Esse é o Deus de Davi. Davi tinha feito tudo errado, mas quando Davi clama ao Senhor, ele não ouve do céu uma palavra dizendo, bem feito, está vendo? Também não me ouviu, também não me buscou, também não falou comigo, bem feito, Davi, agora se vira. Não. Quando Davi clama por socorro, o que Davi ouve é a voz do Senhor dizendo, persegue, porque eu vou te dar vitória. Não é extraordinário isso? A graça de Deus sobre mim e sobre você é graça imerecida, é favor que você não pode comprar, é dom de Deus, é bênção de Deus sobre nós. Segunda verdade sobre esse Deus, Deus dá a direção a Davi quando Davi estava completamente perdido. Davi não tinha direção, Davi não sabia o que fazer, Davi não tinha recursos, não tinha nada que Davi soubesse sobre o que fazer naquela presente situação. Mas o nosso Deus deu direção para ele. Querido, quando você estiver perdido, quando você não souber literalmente o que fazer,
esse é o momento mais perfeito para você se colocar diante do Senhor e dizer: Deus, me dá direção. Para onde que eu vou? O que eu faço? Certa vez eu li um psicólogo dizendo que nós somos seres engraçados, porque quando a gente começa a ficar perdido, a gente tem a tendência de ficar mais perdido ainda. Basta você ver como as pessoas dirigem apressadamente quando a gente fica perdido no trânsito, já percebeu? Você não sabe onde você está indo, você perdeu a direção, aí alguém fala assim: acelera um pouquinho, vamos ver se ali na frente a gente descobre. Só que aí você vai ficando mais perdido. Aí alguém diz assim: eu acho que era aqui. Aí esse eu acho você vai vir, aí você está mais uma vez perdido. Aí alguém fala: não, não era aqui, era lá. Aí você volta, perde de novo. E ninguém tem a ideia correta e diz assim: para, economiza gasolina, especialmente agora, pega o GPS, tenha paciência com ele, vamos parar de bobagem, você não sabe nada, ninguém... Normalmente o pessoal que fala que sabe quando você está perdido é o que menos sabe. Não, eu acho que eu lembro. Quando eu ouço essa frase, eu acho que eu lembro, eu chego a arrepiar. Porque não lembra não, não lembra não. Davi estava talvez assim, mas Deus deu direção para ele. Busque direção, porque o Senhor é o Deus que nos guia. A palavra dele é luz, é lâmpada. Irmãos, eu queria que você cresce de todo o seu coração. Deus pode e irá guiar você em sua caminhada de fé. Confie na luz do Senhor. Confie na palavra dele. Use esse recurso. Terceiro lugar, Deus proveu para Davi libertação completa e perfeita. Vá comigo de novo para o finalzinho do versículo que nós lemos. Versículo de número 18. Olha o que está escrito lá. Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Tudo, tudo, tudo. Não é extraordinário? Davi merecia isso? Davi, isso era recompensa de Deus? Deus estava com dívida com Davi? Porque Davi é muito bom. É porque Davi é um servo sempre fiel. É porque Davi nunca erra. Por isso que eu vou fazer ele ter tudo de novo. Não, irmãos. Deus derrama graça sobre nós. E Deus derrama graça abundante sobre nós. Porque Deus nos ama. Deus tem dado a mim e a você aquilo que nós nunca merecemos. Isso é graça de Deus. Você tem algum motivo para desconfiar do sustento do Senhor na sua vida? Você tem algum motivo para desconfiar da provisão perfeita do Senhor na sua vida, no seu lar e na sua casa? Eu creio que a sua resposta é não, porque o Senhor tem nos dado infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos, projetamos e do que dizer merecemos. Eu queria que você terminasse essa noite comigo, lendo um texto que está em Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Nós vamos ler esse texto e terminar com ele, com essa leitura. Hebreus 4, 14 a 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, leia comigo o versículo 16, em uma só voz. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Fique em pé, vamos orar, falar com o Senhor. Fique em pé, feche os seus olhos. Eu queria te convidar a fazer isso que nós acabamos de ler. Achegue-se confiadamente junto ao trono da graça. A única coisa que eu e você podemos fazer para lutarmos por nossas famílias é confiarmos no Senhor. Não existe recurso maior. Você não tem arma maior do que essa. Você não tem nenhuma capacidade mais poderosa do que confiar no seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Reanime-se no Senhor agora. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Coloque sua vida, sua família, seu lar, sua semana, seu mês. Talvez dias tão difíceis, talvez momentos tão angustiantes. Coloque-se diante do Senhor agora. Peça: Deus, preciso de Ti, Senhor. Preciso do cuidado do Senhor na minha vida, em nome de Jesus.